Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão do GGRC11 e hoje começamos aqui esse relatório se solidarizando com as vítimas do Rio Grande do Sul, né, Diego? Exatamente, pessoal. As agros vêm até se mobilizando aí de várias formas para, minimizar, ajudando aí o máximo possível o pessoal do Rio Grande do Sul. A gente sabe que foi muito complicado, né, Pedro? Não, muito complicado, muito triste o que está acontecendo lá, e a gente no relatório aqui depois mostra lá embaixo alguns projetos que a gente ajudou, né? A gente colocou até um vídeo falando sobre isso, mas lá no final do relatório a gente tem quais foram os projetos que a gente ajudou no Rio Grande do Sul. Para quem quiser ajudar também, fica aí o nosso convite. Bom, vamos lá para o relatório? Falando aqui do começo, informações, Diego, acho que assim, nos últimos 2 meses a gente vem testando aí como é que fica o fundo com esse desdobramento de cotas que ocorreu, né? E aqui o que é importante é a liquidez, né? Então, liquidez melhorando bastante, volume mensal de 36,9 milhões e atingimos o número de 118 mil cotistas, Diego. Poxa, isso é maravilhoso, né, Pedro? Assim, a base 10 vem mostrando que realmente ela veio para democratizar, né? Exato, funcionando. A gente teve um aumento, né, além do volume mensal total, a gente teve um aumento no volume médio diário de 14% só agora em abril. Então, um crescimento expressivo no volume médio diário. Ganhamos 4 mil cotistas durante o mês, né? Então, isso prova que a base 10 vem ajudando. Só que recentemente, agora até em maio, a gente soltou um fato relevante falando que a gente contratou a XP para ser formadora de mercado. Alguns cotistas não entenderam muito bem o que isso significa, e acho que assim, dos grandes fundos, né, acima de 1 bi aí de patrimônio, acho que o GGR era o único, Diego, que não tinha um formador de mercado. Acho que era uma coisa que já deveria ter sido feito antes até, né? É uma ação que faz parte aí do nosso objetivo aí, dos planos nossos de crescer a liquidez do fundo, de melhorar a liquidez do fundo. E muita gente questiona, mas para que melhorar se já é boa, né? Nossa visão é que assim, ela é boa se comparar com fundos menores, mas comparando com fundos do mesmo tamanho ou maiores que o GGR, a gente vê um potencial ainda, a gente fala nos comentários iniciais do relatório, de levar essa liquidez média diária aí, que hoje está por volta de 1,5 milhão, 1,6 milhão, para 2,5, 3 milhões, né? Pelo patrimônio do fundo, né, Diego? Acho que é um volume que o GGR tem toda a condição de atingir, né? Exatamente. E, pessoal, isso é super positivo, né? Principalmente quando a gente olha para o crescimento do fundo, né? Sim. Fundos que tendem a crescer mais rápido têm uma liquidez maior. Né? Sim, é importante porque nada pior do que um cotista, um investidor querer comprar ou vender e não ter liquidez no papel, porque isso vai gerar oscilação na cota, ou para baixo ou para cima, né? Exatamente. Então, assim, é importante que você tenha um book ali líquido, né, com compra e venda, e esse é o nosso objetivo, é fomentar essa liquidez do GGR para que mais investidores se sintam atraídos pelo fundo e também tem uma barreira aí que o investidor institucional não consegue entrar em fundos que não têm liquidez. Então, uma outra barreira que a gente quer romper para que o GGR tenha na sua base mais investidores institucionais. Isso é positivo na nossa visão, né, para agregar uma base aí diferenciada, né, tanto com pessoas físicas, investidores profissionais, pessoas jurídicas. Então, enfim, acho que a gente está tendo sucesso aí nesse caminho de liquidez, Diego. Vem dando um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, mas até o final do ano a gente tinha uma meta de atingir pelo menos 150 mil cotistas. Eu acho que dá para superar essa marca, né? A gente tem falado sobre isso, e a liquidez média diária também, acho que a gente consegue chegar aí na nossa meta de atingir 2,5, 3 milhões pelo tamanho atual, né? Se o fundo crescer com emissões e outras coisas, isso tem que acompanhar também. Eu voto em fazer a camiseta dos 200 mil, viu, Pedro? Vamos para 200 mil então já? Vamos pensar nela. Tem que sonhar grande, né? A gente tinha falado em 150 mil a nova camiseta, mas vamos pensar nos 200 mil agora então. Bom, vídeos e matérias aqui, nada muito relevante que aconteceu durante o mês. Teve aí o vídeo, esse acho que é o mais importante, das enchentes, né, que a gente soltou realmente pedindo ajuda para quem pudesse colaborar junto com a gente aqui, a gente como gestora, tá? Não como fundo. Então a gente como gestora Agros ajudou e vem ajudando aí alguns projetos que são importantes aí para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O fundo tem um imóvel lá, né, mas a gente vai falar um pouquinho para frente, ele não foi atingido, tá? Então, enfim, não é para se preocupar com isso, a gente está realmente preocupado com a reconstrução aí, com essa questão humanitária aí do Estado, tá?
A fase 2 de Anápolis também, né, Diego, que foi anunciada, já já a gente fala um pouquinho mais. Exatamente. Vamos lá. Bom, aqui em Últimas Notícias a gente já falou desse fato relevante que foi agora em maio sobre o formador de mercado. Tivemos também o encerramento do direito de sobras e montante adicional, né, que foi divulgado recentemente, mas a gente já fala sobre isso. Pessoal, comentários iniciais. Acho que Abril já falou sobre a liquidez do fundo, né, que é a introdução ali. Acho que Abril a gente teve um mês com muita volatilidade nos mercados, Diego. A gente teve um mês que tanto o cenário externo, né, com essa questão aí de quando vai se iniciar, quando e se vai se iniciar ainda o corte de juros esse ano nos Estados Unidos, né, conflitos no Oriente Médio, no cenário local, um fiscal aí que começou a preocupar, a deterioração das expectativas, né, com o governo revisando meta fiscal, colocando para frente aí esse cumprimento das metas, tudo isso estressou os mercados, fez com que a curva de juros, a gente fala, né, a expressão abrisse, quer dizer, teve forte alta nas taxas de juros aí de títulos públicos de longo prazo, né? Isso quer dizer que o mercado está esperando com que esse nível de juros não caia muito, como a gente estava esperando, né? Fica aí por volta, hoje o consenso está mais por volta de 10% do que para 9%, que antes era uma expectativa de mercado de ter uma taxa Selic em 9%, agora estamos esperando 10%, né, Diego? Mas acho que isso não muda o fato de que a grande maioria dos fundos imobiliários, inclusive o GGR, estão dando rendimentos líquidos acima do CDI, né? Continua muito descontado, né, Pedro? A hora que a gente olha patrimonial, o que está acontecendo, tradando a cota no mercado, a gente vê que tem ainda bastante oportunidade. E mesmo essa taxa acima de 10 ainda da Selic, a hora que a gente compara com o fundo imobiliário que é isento de IR, a gente vê que hoje já está equiparado, né? No último relatório tinha até uma pergunta, né? A gente colocou lá como funciona o cálculo de pegar um CDB líquido da vida pagando 100% do CDI e um fundo como o GGR, o comparativo entre rentabilidades líquidas, né? Líquidas de imposto de renda. Então, acho que é por aí mesmo. Os fundos imobiliários continuam tendo uma oportunidade boa de entrada na nossa visão, né? Acho que eles estão ainda, como o Diego falou, descontados, com potencial de crescimento. Então, a gente ainda tem uma visão positiva para esse ano e construtiva, tá? Bom, o GGR funciona igual reloginho, né, meu? Pagando 0,09, a gente continua aí com um yield de 0,8 mensal, chegando quase em 10, Diego, líquido, né? Esse 9,6 é líquido de imposto. E recorrente, né? E recorrente. Não tem nada extraordinário aqui, Pedro. Nada extraordinário, a gente já vai falar de rendimentos aqui também nos comentários iniciais. Acho que o fundo também, a gente fez um gráfico novo, a gente vai falar um pouquinho no relatório, comparando rentabilidade, né, yield dos últimos 12 meses, com uma medida de risco que a gente usou, que é uma alavancagem dos fundos. E a gente vai falar um pouquinho de qual é a nossa visão para o GGR, né? Como é que o GGR está posicionado nessa relação risco-retorno, e a nossa visão é que é um fundo que está pagando um rendimento interessante, né? Bom, em função aí da volatilidade dos mercados, tivemos um mês de abril duro aí, com queda no Ibovespa, queda no IFIX, mas o IFIX ainda continua positivo no ano, né, Diego? Então, se por um lado o índice de ações aí, o Bovespa, está menos 5 e alguma coisa no ano, o IFIX ainda está positivo com uma alta de 2%, mostrando a resiliência que a gente fala, né? GGR. Então a gente encerrou o direito de preferência agora em abril, tivemos aí uma captação de aproximadamente 10 milhões, né, na base com o direito de preferência, sobras também encerramos agora em maio, né, uma captação um pouco tímida no varejo, mas a gente está animado com essa fase agora do institucional, né, Diego? Lembrando que assim, foi uma emissão ali que a gente fez, né, Pedro? Poxa, com custos extremamente reduzidos, justamente para capturar, tender com a base e com esse público institucional, tentar capturar ainda uma fatia aqui para esse crescimento do fundo, né? Exato. O que a gente tem sentido, pessoal, é que assim, o investidor, pessoa física, tem olhado muito mais o prêmio, né? E ele não está errado, né? Mas tem olhado o prêmio entre o valor de emissão e o valor da cota no mercado, do que propriamente uma visão mais de médio e longo prazo. O investidor institucional tem uma visão um pouco mais de momento de entrada, né? Até porque geralmente os valores são mais altos, então para ele é importante ter uma emissão para poder entrar no fundo, né? Sem, enfim, influenciar preço de cota na tela.
e com isso a gente vê uma visão do institucional olhando para longo prazo, vendo que realmente o resultado aí, os dividendos dos fundos do fundo é saudável, são recorrentes, tem um crescimento aí no portfólio, tem boas oportunidades aí da gente reciclar o portfólio também. Então acho que essa visão a gente tem acompanhado aí do institucional e está satisfeito, né, em ter esse feedback, mostrando que o potencial do GGR aí por médio e longo prazo está atraindo interesse, né, Diego? Acho que essa é a nossa visão aqui. Exatamente. Muito bem colocado, Pedro. Legal. Acho que, pessoal, assim, o institucional, quando ele precisa alocar um recurso maior, vamos pensar, se ele aloca no mercado comum, ali no home broker dele, ele compra, a cota acaba sofrendo uma volatilidade muito grande, né? Ainda mais com pouca liquidez, que é o que a gente quer melhorar, né? Exato, exatamente esse ponto que eu queria puxar, assim, olha a importância da necessidade de aumento dessa liquidez para que a gente facilite a entrada desse público institucional, melhora para o público em geral aqui do fundo e, de novo, crescimento do fundo, pessoal. Melhora o perfil da base, a gente acha que é positivo para o fundo, enfim, a gente ainda está com a oferta em andamento. Expansão Santa Cruz, já tem uma foto, né, Diego, da fase 1, só que a novidade é que a gente teve a liberação aí, quase no prazo, né? Foi um mês de atraso que a gente teve, mas falando em alvará e licença ambiental, acho que tem que falar que é no prazo, porque essas coisas sempre demoram e tem aí as suas dificuldades. Então a gente conseguiu a liberação da licença e alvará para início da fase 2 de Santa Cruz. Essa fase 2, pessoal, é a mais importante, né, Diego? Ela tem quase aí 23 mil metros, né, de área construída. Já o Diego fala um pouquinho tanto da obra da fase 1, quanto, tem um quadrinho comparativo ali, quanto como vai ser a fase 2, pessoal. Mas o importante é Santa Cruz, maior distribuidor de medicamentos da América Latina, inquilino do fundo, vai ter um galpão ali importante, né, de 40 mil metros de ABL, é um complexo importante aí que a gente vai ter no portfólio. Muito importante para Santa Cruz, importante para Anápolis, importante para o estado como um todo, cara. Assim, é um imóvel muito moderno, a fase 1 está andando muito bem, hoje a gente já está com quase 60% já de obra concluída. Legal. Tudo indica aí que a gente, construtora, né, vai conseguir entregar isso no prazo, talvez até um pouquinho antes. Não vou fazer promessa aqui, mas estamos trabalhando muito firme aqui para... Tá todo vapor, né? Você mostrou foto hoje, já está muito mais avançado do que a foto do relatório. Então, depois eu tenho até que colocar, talvez atualizar, porque senão vou deixar o pessoal curioso. Que legal. E assim, é uma baita notícia a gente ter essa liberação da fase 2, né? Assim, a gente vinha trabalhando muito forte lá junto à prefeitura, junto à Secretaria do Meio Ambiente, para que tivesse tudo certinho, pudesse elaborar todos os relatórios necessários, e a gente conseguiu. Lembrando que tem uma terraplanagem um pouco maior ali para ser feita, né? Fase 2, né? Exatamente, da fase 2. E saiu, então agora no mês de maio a gente já está mobilizando todos os esforços ali para que essa obra inicie o mais rápido possível. E lado bom, viu, Pedro? A gente sai desse período de chuva, né? Exatamente, entra num período agora mais seco, que por um lado é bom para a obra, né? Exatamente. Bom, ativo Rizobacter, pessoal, que a gente adquiriu no final do ano, já teve correção, né? Então aluguel reajustado em 4,5%, que foi o índice acumulado dos últimos 12 meses. A gente tem 5 dos 18 ativos já corrigidos aí durante o ano, só que, pessoal, a gente ainda tem um percentual relevante aí, porque esses ativos representam somente, né, aproximadamente 28% das receitas, Diego. Então o GGR tem bastante contrato aí para ser corrigido durante o ano. Isso vai ser importante aí para o nosso rendimento aí continuar nesse crescimento sustentável, tá? Bom, visitas de acompanhamento imobiliário, eu acho que o Diego com a equipe dele bateu o recorde de visita. Eu nunca vi um mês a equipe não parou, viu? Com tanta visita, Diego. Quantos imóveis foram? 6? Foram 6. Foram 6, né? Exato. É que assim, quando a gente faz a visita em Anápolis, por exemplo, a gente aproveita já, visita Hering, visita Santa Cruz, visita as ampliações, Cepalgo, né, que está na região, que tá ali já muito próximo. Aproveita a viagem para fazer tudo, né? Já para fazer todo esse roteiro. CD Ambev Pelotas, só para deixar claro, foi um pouquinho antes das enchentes, né? Um pouquinho antes, pessoal. Um pouquinho antes. Mas a gente vem acompanhando ali com a equipe que trabalha diretamente ali no imóvel, né? Então, assim, não foram afetados nenhumas instalações ali. É claro, a gente fica
apreensivo e acompanhando como um todo ali, em função de todas as notícias de alagamento, de Pelotas. O imóvel ele está até um pouco longe, ele fica numa área um pouco mais alta ali das regiões de alerta e que tiveram o maior problema. Mas se o pessoal colocar no Google vai ver que o imóvel está longe ali da região que tem mais água, né? Exato, assim, o pessoal da lagoa. O pessoal até me perguntou, falou, pô, mas próximo do imóvel até tem um lago próximo, que eu digo, pô, tem alguns bons quilômetros, mas não traz, não afeta, não está sujeito. Então, assim, a gente vem monitorando tudo isso, mas podem ficar tranquilos que, de fato, o imóvel ali ele não foi afetado. Inclusive, a Ambev, nosso inquilino, tem feito um trabalho muito legal lá de usar as fábricas e até os CDs para distribuir água e alimentos, né? Então, inclusive, o CD deve servir aí para ajudar a população, tá, pessoal? Bom, falamos sobre a liquidez já, acho que tem um pouquinho aqui esse parágrafo no relatório falando sobre a liquidez, a gente já comentou sobre ela, que a gente entende que o fundo pode atingir aí de 2,5 a 3 milhões por dia, dado o tamanho dele hoje, né? E que a gente está fazendo aí de ações? Desdobramento de cotas, realizado. Contratação de formador de mercado, realizada. Diego, ainda não entrou em operação, mas está contratado. E estamos fazendo um trabalho junto a analistas, influenciadores, mercado em geral, para que o público conheça mais o fundo, né? Isso é importante também para divulgar o fundo, para que o fundo atinja o maior número possível de pessoas, tá, pessoal? Então, essas são as ações aí em andamento da gestora para que a liquidez do fundo melhore cada vez mais, tá? Mas a gente já está bem satisfeito com esse crescimento, né? São projeções bastante pé no chão, né, Pedro? A gente não está distante. A hora que a gente fala, pô, de 2,5, 3... não está distante do que já vem acontecendo. 2 meses atrás estava em 1,2, a gente está em 1,6 hoje. A gente está no caminho para atingir esse número aí, talvez antes do final do ano, tá? Bom, rendimentos aí, que é um assunto que todo mundo está interessado, Diego, vamos para que interessa então. Rendimento de 0,09 centavos por cota, 0,09, né, 9 centavos por cota. A gente, ao final do semestre, agora já vinha anunciando, né, e agora tem um número mais concreto, de sobra no último mês. Então, isso é resultado de eficiências operacionais, aí, quer dizer, a gente arrecadou um pouco mais, gastou um pouco menos, teve algumas receitas não recorrentes, teve acordo com a ETRA, teve, enfim, um ou outro recebimento a mais aí, que não estava sendo esperado, e com isso a gente consegue ter esse rendimento no último mês, tá? Então, junho, que será pago em julho, deve ter essa receita aí extraordinária. Lembrando que assim, a gente está pagando 95%. Se a gente fosse pagar 100% do lucro, seria maior, tá? A gente está guardando um pouquinho, porque o segundo semestre precisa ter aquela ajuda já que Suzano paga no primeiro. Perfeito. Então a gente segura um pouquinho no primeiro para ajudar o segundo semestre a manter essa linearidade, né, dos rendimentos. Bom, pessoal, para o segundo semestre, a gente espera que em a gente conseguindo captar um volume-alvo aí que a gente gostaria na oferta, né, que agora está na fase profissional, e alocando esse recurso com os ativos que estão no pipeline, a gente vai conseguir, inclusive, incrementar o rendimento que vai para 0,091, Diego. Parece pouca coisa, mas assim, oferta que você consegue manter o rendimento já é positiva, porque você está melhorando a relação risco-retorno do fundo, né? Você está dando o mesmo retorno com risco menor, porque mais diversificação, menos alavancagem, maior prazo médio dos contratos. Então você melhora essa relação de risco, mantém o retorno, já é positivo. Quando você consegue fazer isso e aumentar, então, que era a nossa projeção, acho que assim é um ponto super positivo aqui. A gente vem numa crescente, tá, pessoal? A gente não vem distribuindo, enfim, resultados de anos anteriores, não vem aí segurando um resultado que não é sustentável. A gente vem numa crescente, o fundo vai continuar distribuindo e aumentando os rendimentos, né? Exato. Pessoal, essa emissão não era para pagar dívida, nada disso. Até uma pergunta no final ali, Diego. Então depois aí a gente entra nela lá, perguntando se a gente vai ter que alavancar em função da emissão ter aí nesse início não captado um volume tão alto, né? Bom, a gente fala que na página 19 tem esse gráfico novo, daqui a pouco a gente passa por ele, tá? Já falamos da emissão. Quer falar um pouquinho desse quadro, Diego? Acho que ele é legal aqui Ele foi no comunicado, mas vale a pena repetir, né? Ele é muito bacana. Bom, pessoal, então, como a gente comentou aqui no início, saiu então o alvará e liberação ali para início da fase 2 da expansão de Santa Cruz, né? E assim, a hora que a gente olha
todo o projeto de expansão da Santa Cruz, viu, Pedro? A gente está falando ali de, né, entre fase original, fase 1 e fase 2, 40 mil metros quadrados de ABL. Só que a gente não pode esquecer que ainda tem uma fase 3 ali ainda, que ainda está em estudo, né? Está em estudo, né? Depende aí de alguns fatores e tal para ela dar a sequência aqui o mais rápido possível, enfim. Mas olhando só a fase 1 e a fase 2, a gente já chega em 40 mil metros quadrados ali de ABL com a Santa Cruz. Lembrando, só Diego, colocar um parênteses aqui que eu acho que é legal. A gente adquiriu 60 mil metros vizinho à planta. A gente está utilizando na fase 2 somente 30 mil. A fase 1 utilizou um terreno que já existia no imóvel original. E a gente está deixando de reserva, né, mais 30 mil metros para a fase 3. Esse terreno foi aquele que a gente comprou por um valor oportunista e, enfim, deve 2 paga em 1, né, porque a gente pagou o preço de como se fosse 30 mil metros e levamos 60. Então, deixamos, até possibilitou a gente deixar essa área de expansão ali sem prejudicar o fundo, né, porque, enfim, é uma área de expansão. E quando a gente fala de expansão e acoplamento, né, no imóvel original, Pedro, a gente tem uma eficiência no terreno muito grande. Porque, poxa, quando a gente fala que a gente vai desenvolver 20 mil metros quadrados em um terreno de 30 aproximadamente, é uma eficiência muito boa. Você muito aproveita boa. Muito bem o terreno. Uma ocupação muito boa, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, para essa primeira fase, quase 6 mil metros quadrados de área construída deve estar entregando agora em setembro de 2024, tá? Tudo correndo aí dentro do cronograma para a gente conseguir atender aí a Santa Cruz. O aluguel já vai começar a ser pago, né? Reajustado desde agosto do ano passado, quando foi assinado essa ampliação. Perfeito. Agora, no mês de maio, então, a gente já começa a todo vapor fase 2, só para vocês entenderem, tá? A gente vai ter equipe na fase 1 trabalhando de forma ininterrupta e equipes trabalhando na fase 2. A gente não vai tirar a equipe da fase 1 para jogar na fase 2. São duas obras em paralelo, né? Exatamente. Então, assim, a gente aproveita já que a construtora já está mobilizada, então todo o corpo técnico já está lá na obra, né? Então, isso a gente também ganha bastante eficiência. E, como eu falei, não tendo chuva, isso ajuda bastante para esse período agora de terraplanagem. Com certeza. A fase 2, pessoal, é uma obra aí que deve demandar 18 meses de obra aproximadamente, tá? Então, estamos falando aí mais ou menos de novembro do ano que vem, tá entregando aí essa segunda fase. Mas, assim como a fase 1, vamos trabalhar para antecipar, viu, Pedro? Vamos trabalhar para antecipar, isso aí. Pessoal, RJ de Americanas, né? O último valor em aberto, que era ainda referente àquele mês de janeiro do ano passado, quando a Americanas fez o pedido de recuperação judicial e ela deixou em aberto alguns dias do mês de janeiro. Então o que aconteceu? Isso aí entrou na recuperação. Todos os valores, a partir daquele momento que foi homologado o pedido de recuperação dela, foram pagos, né? Estão sendo pagos em dia, e sobrou um valor residual aí de 500 e poucos mil reais, tá? Bom, orientado pelos assessores legais e, enfim, não tinha como a gente não aceitar isso, porque é um plano que ou você aceitava isso, ou você não recebia nada. A gente aceitou aderir ao plano, receber 50% do valor que estava em aberto em 48 parcelas mensais, sendo que a primeira já foi recebida. Acho que com isso, assunto Americanas aí, valores em aberto, está liquidado, né? Não temos nada pendente mais, a não ser checar todo mês se caiu o valor em conta lá, Diego. Não, muito melhor esse dinheiro em caixa e sendo distribuído, né? Do que não receber nada, né? Exatamente. Exatamente. E estivemos em Americanas, viu? Daqui a pouco tem foto. Vamos falar de Americanas então. Então, bom, rapidinho aqui o Diego passa pelos imóveis que foram visitados, né? É isso aí. Pessoal, aqui no relatório vocês vão ver, a gente colocou não tantas imagens, mas assim, para todas as visitas, vai ter aquele relatório de acompanhamento imobiliário. Completo, né? Completinho, com todas as imagens, checklist, se tá bem, se não tá, o que precisa de atenção, enfim. Esse trabalho é muito diferenciado. Acho que assim, esse trabalho que o Diego junto com a equipe dele faz de visitar os imóveis, fazer o relatório, eu não vejo outra gestora fazendo, tá? É muito diferenciado esse trabalho. O cotista tem em mãos ali um diagnóstico completo do ativo do fundo, né? É o que a gente costuma até falar, né, Pedro? Um imóvel que ele não é cuidado, ele tem uma linha de despesa muito alta. Porque a todo momento, poxa, não está sendo feita manutenção na cobertura, não está sendo feita manutenção no sistema de drenagem, poxa, isso vai dar um problema em algum momento. A gente não espera com essas visitas, né, acontecer para daí correr atrás, né? A gente já vê o problema antes. E a gente trabalha muito a questão da manutenção obrigatória do locatário.
não deixa isso acumular para que isso vire uma bola de neve e, poxa, depois o proprietário do imóvel, o fundo, tenha que arcar com isso. É claro que cada empresa se comporta de uma forma diferente, né? Tem um entendimento diferente sobre isso, e aí o nosso papel, e assim, a gente tem trabalhado de forma muito árdua aqui junto às equipes de manutenção dos locatários, é de passar essa preocupação para eles, mostrar para eles o que pode ser atacado de forma preventiva, né? Preventiva e direta ali, para que essa despesa depois não venha onerar ninguém, né? Onerar ninguém, tanto o locatário quanto o locador. É o que a gente fala, manutenção preventiva, pessoal. Manutenção corretiva, ela causa prejuízo tanto para o inquilino quanto para o proprietário, porque eventualmente um ou outro tem que fazer, né, Diego? Então a preventiva, ela ajuda vida útil do imóvel, a menos gastos com manutenções, etc e tal. Exatamente. Super importante. Pessoal, bom, andamos. A Etra visitou, Ambev Pelotas, como a gente já falou, Americanas, né? Olha o CD aí, com mercadoria operando para quem, enfim, tem aquela dúvida, né? Tava tudo correndo bem, né, Diego? Claro, a empresa diminuiu um pouco o movimento, normal, né? Ela mas está operando o CD. Exato. Então, assim, pessoal, eu estive pessoalmente nesse CD, mais uma vez. O que a gente pode até trazer para vocês é o seguinte, a empresa, ela reorganizou toda a malha operacional e logística dela, concentrou nos ativos mais bem localizados, então Uberlândia, poxa, a gente vinha falando isso e é um deles, né, como ativo muito bem localizado, fácil de escoamento, então eles concentraram algumas outras operações ali ainda, para que a empresa venha a retomar, né, claro. A gente viu ali na visita, poxa, um movimento bastante interessante. Que legal. De entrada, saída ali de mercadorias, tá? Lembrando que esse CD, ele atende não só a parte digital, mas ele atende muito loja física, né? E a gente tem visto que as lojas físicas, pelo contrário, não caíram o movimento, cresceram, né? Principalmente as lojas físicas, viu, Pedro? Assim, exato. Teve um crescimento acentuado, poxa, sinalizaram pra gente um mês onde teve Páscoa muito bom. Dia das Mães agora também, né? Então, enfim. Então, o imóvel, poxa, vem, e a empresa vem se reestruturando bem. Que legal. Cepalgo também na região de Aparecida de Goiânia, em Goiânia. Aparecida de Goiânia. Estivemos lá, o imóvel também tá indo muito bem, a operação da empresa também super bacana. Junto daí que foi feita a visita de Santa Cruz e Ering, que ficam em Anápolis, próximo ali a Cepalgo também, né? Bom, aí que tá a foto da obra, né, Diego? Aqui que tá a foto da obra, pessoal. Isso aqui a gente tá falando da fase 1, tá? A hora que a gente olha essa imagem, eu falei, Pedro, eu vou ter que atualizar, porque, poxa, boa parte da cobertura está pronta. A gente colocou uma seção no site, pessoal, acho que vale a pena, site do GGRC11, em que tem um acompanhamento de obra. Você pode ver lá o cronograma, que estágio que está, quanto já foi cumprido de cada estágio da obra, e fotos, né? A gente vem atualizando as fotos lá, real time, a todo tempo a gente vai colocando fotos novas. Por exemplo, hoje o Diego mostrou uma foto que já está cobertura, metade do galpão está coberto já. Já. É isso, né? Já deve estar começando arruamento aqui já nos próximos dias. Obra de galpão, né? Quem é engenheiro acompanha isso, mas quem está de fora às vezes não conhece tão bem. Ela demora mais no começo. Depois que sobe a estrutura, uma obra rápida, né, Diego? Uma obra que evolui muito bem. Né? Agora a gente, assim, olhando ali as fases de construção, a construtora entra muito firme agora na parte de instalações, lembrando assim, que esse imóvel ele carrega tudo que tem de mais moderno, viu, Pedro? Então vai ter todo o sistema de sprinkler, hidrante, telha, piso, sanduíche, de piso. Pé direito, é tudo melhor, né? Exatamente. Então, assim, toda a parte de docas ali também já está tudo sendo preparado. Mas, poxa, acho que a parte, vamos dizer assim, a espinha dorsal ali, a gente pode dizer que ela está concluída, que é principalmente fundações, estrutura, né? E entrando agora na última etapa de cobertura. Cobertura, piso, instalações e aí acabamento. Bom, pessoal, acompanhe lá então o estágio das obras, está muito legal isso. Bom, pessoal, vamos lá para a tradicional sessão de perguntas e respostas do nosso relatório. Diego, começa respondendo essa primeira aí. Qual que é o valor do yield recorrente do fundo? Que é uma pergunta que a gente toda vez responde, mas o pessoal ainda tem dúvida. Vamos lá. Toda vez que tiver uma dúvida, pode mandar mesmo. Exatamente, o pessoal está colocando aí. Exato. Pessoal, o yield aproximado do fundo é de 9,9%.
9,70% ao ano, tá? É claro que depende ali do fechamento da cota, né, Pedro? Sim. Mas a gente tem demonstrado aqui que o rendimento, até brinquei no relatório aqui, que o fundo se comporta como um reloginho, pagando aí. Reloginho suíço, né? Reloginho suíço. Então vem pagando esse 9 centavos aí por cota, hoje depois da base 10. Então, assim, a depender da cota, mas a ideia é que se mantém aqui nesse 9,7. Sem contar novas aquisições ou receitas extraordinárias, né? Essa é uma projeção que a gente fez recorrente e conservadora, né? Respondendo, obviamente, a pergunta. Eu acho que assim, Diego, colocando pontinho aqui pra gente, poucos fundos fazem um planejamento anual, né? Então, por isso que ficam naquela oscilação de rendimento um mês de um jeito, muda para o outro. A gente fez um planejamento anual aqui de todo um fluxo de caixa do fundo e tem trabalhado para atingir as metas e entregar o resultado acima, né? Como a gente comentou no início, pô, vamos ter um caldinho aí no último mês, né? Sem distribuir caixa, sem loucura. Exatamente. É isso aí. Sem distribuir reserva acumulada, acho que está tudo em linha aí. Tudo no eixo, né? Exatamente. A 2 eu vou mandar para você então, cara. Pô, existe previsão de venda aí de algum dos ativos do portfólio para reciclar o fundo e gerar lucro? Essa é uma discussão que a gente vai, inclusive, agora ter ela um pouco mais a fundo. Por quê, pessoal? Nossa visão é que, assim, primeiro, hoje não tem, tá? Não tem nenhuma negociação, nenhum ativo do fundo à venda. Mas a gente vai tomar uma decisão aqui de selecionar alguns ativos do fundo, principalmente aqueles que a gente enxerga que ou já não é mais estratégico, em função de tamanho, concentração de portfólio, ou também por ter um bom lucro acroado ali, né, Diego? Às vezes você tem um imóvel antigo no portfólio, já corrigiu bem o aluguel, hoje você consegue vender ele e gerar um ganho bom para o fundo. Então, partindo dessas premissas, a gente vai selecionar alguns ativos do fundo e devemos aí iniciar um processo competitivo que deve durar até o final do ano, né? Isso aí leva um tempo aí entre você trabalhar o ativo e ter propostas firmes, mas a ideia nossa é tirar ativos menores, tirar alguns ativos mais antigos ou ativos que tenham um bom lucro cruado aí para venda. Já maturou, né? Já maturou, exatamente. Eu vou pegar o gancho. Fala. E nada interfere nesse yield que a gente falou na pergunta anterior. Nada, isso aqui. É tudo extra, pessoal. Tá? Bom, vamos para a terceira ali, ó. Fala lá, Diego, se a emissão vier abaixo do esperado, que era aquela dúvida lá, vai ter que alavancar o fundo? Não, pessoal, a emissão aqui é para crescimento do fundo, a gente não estava fazendo ela para pagar dívida, enfim, nada disso. E o fundo tem uma alavancagem muito baixa, né, Pedro? Muito baixa, a gente já vai falar do gráfico da retorno versus alavancagem, vocês vão entender o que a gente está falando. Então a ideia é mesmo diversificação ali do portfólio e crescimento do fundo, tá? O fundo não tem necessidade nenhuma de alavancagem hoje, tá? O fundo está, enfim, a estrutura de capital dele está redonda. E aí, Pedro, o GGR repôs a inflação aí ao longo dos anos? Pois é, acho que assim, o relatório nosso já mostra isso, né? A gente tem um gráfico e tabelas aí que justamente mostram que o GGR ao longo da sua história tem dado uma performance acima da inflação e de outros índices, né? IFIX, IPCA, CDI. Então a gente tem dado um retorno acima, mas o que é importante colocar é que olhando só o rendimento, Diego, a gente fez um estudo dos últimos 5 anos, né? Então quanto que cresceu o rendimento do GGR e de quanto que foi a inflação acumulada. A gente tem um crescimento de 48% nos rendimentos por cota, sendo que a inflação acumulada, que foi a inflação ainda, inclusive, pegou pandemia, né? Então, assim, Teve vários picos ali, né? Vários picos que não seria, sim, seria normal se a gente tivesse talvez crescido até menos, porque foi uma inflação muito alta, que às vezes você não consegue nem repassar para o inquilino, né? Uhum. Então a gente conseguiu repassar ela e cresceu até a mais. Então a inflação acumulada de 33%, e os rendimentos cresceram 48% se pegar só os 5 anos, tá? Bom, 6, Diego, fala lá assim, acho que até essa pergunta foi legal, tá? Porque quer saber qual que é a média, né, que você tem, a média de prazo para os industriais e se eles são atípicos, né? Então, assim, fala um pouquinho, Diego, dos industriais, que eles mostram aí esse diferente perfil, né? Perfeito. Bom, pessoal, a hora que a gente fala de prazo remanescente ainda desses contratos, né, a gente traz aqui o VALT para vocês, que é uma média ponderada ainda desses prazos remanescentes, e a hora que a gente olha só o industrial, Pedro, a gente tem mais de 8 anos ainda de VALT. Maior que a média. Maior que a média. Que hoje o portfólio está em 6,5, que não é ruim, é muito bom.
até por conta dessas últimas aquisições com prazos maiores aqui que a gente veio fazendo, ajudou bastante aqui o fundo. Essa informação é muito legal porque mostra que assim, os prazos mais curtos são logísticos, em tese, imóveis de reposicionamento mais simples, né? Por exemplo, ano que vem a gente tem Suzano e Ambev. São CDs logísticos. Sim. Né? Qualquer reposicionamento que eventualmente precise ter, a gente não tá nessa linha, porque a ideia é sim renovar, mas se tiver que ter um reposicionamento é mais simples. Né? Então essa informação é importante. Bom, essa das enchentes a gente já respondeu, né? No final a gente está, na verdade, querendo que essa situação do Rio Grande do Sul melhore o quanto antes aí por questões aí de humanitárias, né, e do Estado se recuperar o quanto antes. Isso vai passar, pessoal, mas assim, a gente precisa ajudar, fazer a nossa parte aqui, porque de fato afetou demais a população, né? Foi muito grave, né? Foi sem precedentes. Assim, eu vou falar novamente do DRE, que a gente já falou no último relatório, mas tem gente que continua com a ideia de que a gente está distribuindo reserva. Pessoal, se vocês olharem em janeiro, vocês vão ver ali que a gente reteve mais de 5 milhões de reais, que foi basicamente em função do recebimento de Suzano antecipado. Você vê que a receita de janeiro é bem mais alta que dos outros meses, a gente reteve ela e vem distribuindo o resultado do próprio semestre, né, ao longo dos meses. Então, se olhar ali mês a mês, vai distribuindo ali 500 mil, algo assim, um pouco a mais, um pouco a menos, e a gente tem ainda um saldo do semestre, tá? Não é reserva acumulada de outros semestres, de 3 milhões e 700, Diego, só desse semestre. Quer dizer, a gente ainda tem suficiente para distribuir durante o semestre, sobrar para o segundo semestre, sem mexer em reserva. A reserva acumulada, na verdade, vai crescer. Né? Então, só para mostrar que assim, o resultado que está sendo distribuído é do semestre, pessoal. Não é A gente tem, né, pela regra dos fundos imobiliários, o semestre todo para distribuir. Os fundos imobiliários se acostumaram, até pelo investidor está habituado com isso, a distribuir todo mês. Né? Mas é um resultado do semestre e a gente está utilizando ele para deixar um rendimento mais linear, mas com nenhuma distribuição de reserva de lucro do fundo, tá? Importante colocar isso. É reserva. Planejamento, né? Planejamento e resultado do semestre que está sendo distribuído, tá? Só para deixar isso claro novamente. Bom, aqui são os gráficos que a gente falou da inflação, né, Diego? Para quem tem dúvida, tá aí a prova de que o fundo vem batendo CDI, IPCA e FIX ao longo dos anos, tá? Pessoal, esse é o gráfico novo, né, que a nossa equipe preparou aqui. Acho que dá uma informação logo de cara, né, Diego, que o fundo ali, o GGR, ele está bem no meio, né? Ele está bem no meio, mas é um gráfico, pessoal, que a gente mostra alavancagem versus retorno, né? Então, mostrando que, assim, a gente está com retorno hoje, medido pelo yield dos últimos 12 meses, em torno de 10%, né? Então, estamos ali bem no meio, mas nossa alavancagem bem para baixo, né? Então, se você pegar fundos menos alavancados ou com alavancagem parecida, pagando bem menos, Sim. né? E os únicos fundos que estão dando um retorno mais alto estão com uma alavancagem maior. A gente não está querendo dizer assim que essa é a única medida para saber se o fundo tem risco ou não. Você tem outras medidas, né? Outras qualitativas também, qualidade do portfólio, inquilinos, prazo dos contratos, enfim, você tem uma série de outras medidas para entender qual que é o risco do fundo. Mas essa é uma forma rápida e simples de a gente visualizar como é que você está posicionado numa matriz de risco e retorno, né? E o tamanho da bolinha, pessoal, é o tamanho do fundo, tá? O patrimônio deles. Então a gente está num tamanho ali, obviamente que estamos colocando alguns dos maiores fundos do mercado aqui comparando, né, Diego? Não é brincadeira aqui essa comparação, né? São grandes fundos aí, fundos de grandes gestoras. A gente não está com nenhum fundo aqui que enfim, não tem bons critérios aqui para ser comparado, tá? Temos aí alguns dos maiores e melhores fundos do mercado aqui que a gente está colocando o GGR nessa matriz, tá? Trabalhar para essa bolinha crescer e, poxa, e andar para a direita. Andar para a direita, né? Exatamente. Que legal. Acho que aqui a distribuição de resultado, novamente falando, né? A gente tem hoje Americanas por volta, colocando num resultado anual por volta de 20% das receitas do fundo, deve cair um pouquinho mais com entrega de Santa Cruz para algo em torno de 19%. Nossa meta, pessoal, é trazer isso para 15%. Né? Essa emissão de agora, se atingisse ou se atingir ainda a meta, vai ajudar muito a diminuir a concentração. Então a gente vê
com bons olhos isso, mas a meta nossa até o final do ano é estar com no mínimo 15%, né, como concentração máxima aí por inquilino, por ativo também. Bom, o balanço aqui sem novidades, número de cotistas só que cresce, né, Diego? Todo Crescendo. mês. Falei, a camiseta dos 200. Todo mês crescendo, reajuste, tem alguns reajustes ainda para serem feitos durante o ano. E acho que só podemos mostrar no finalzinho ali. Um pouquinho dos projetos. Exato, os projetos que a gente ajudou no Rio Grande do Sul, estão nessa página. Foram 5 projetos que a gente ajudou, fora os projetos que a gente já ajuda mensalmente, né? Então, enfim, acho que é um papel nosso, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir um pouco aí para a sociedade, para essas vítimas do Rio Grande do Sul. Acho que é isso, né, Pedro? É isso, pessoal. Obrigado. Falamos junto. Obrigado, então até a próxima. Ficamos por aqui. Valeu.